Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, começando aqui mais um podcast Cristianismo Inteligente. Graças a Deus por este espaço e estes momentos importantes de entrevistas, de conversas, né? Bate-papo interessantes com pastores, professores, missionários, profissionais de diversas áreas também. Nós temos conversado bastante sobre teologia, sobre filosofia, sobre religião de maneira geral, além dos outros temas. E eu sempre lembro que nós estamos atentos às sugestões. Então, vocês podem fazer aí as sugestões nos comentários, tanto no nosso canal, como também no Instagram. O Instagram é Professor Cláudio Ananias. E nosso canal é o canal Cristianismo Inteligente. E aí nós temos uma sequência no nosso canal que são as playlists, né? Tem vários blocos aí de conteúdo. Tem a playlist só das entrevistas com pastores, tem a outra só com missionários, a outra só dos professores. Então é um material bastante interessante para edificar a sua vida. Então, quem não é inscrito ainda, né, se inscreva, pode interagir, compartilhar, para que mais pessoas tenham contato com todo esse conteúdo. Eu vou falar aqui rapidamente só os nossos parceiros, as pessoas que têm contribuído com este projeto já durante este ano, né? Então tem JL Marcenaria, Jorge, tem a Valha Consultoria de Juliana, tem PP Montenegro, o estúdio de PP Montenegro, tem Luana Félix, que é assessoria pedagógica, Andriel Design, que é responsável pela nossa identidade visual, Gustavo Fotografias e Heloísa Studio Maker, né? Videomaker, você coloca o estúdio, Videomaker. Muito bem. Então, são esses os nossos parceiros. E hoje nós vamos conversar com um pastor. É mais um episódio de pastor. Estamos recebendo o meu amigo, já de um tempinho aí, pastor Fabiano Dantas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer estar aqui com vocês, estar com este público seleto que assiste o seu canal. A paz do Senhor para todos. Eu disse meu amigo, mas é meu amigo e também foi meu pastor, né? Foi um prazer. Pastor Fabiano, o senhor é bacharel em administração e também em teologia. E está aí no meio de um bacharelado também em direito, né? Também é contabilista, é dos números, portanto. Verdade. É um empreendedor, né? Também. Esse contato com os números tem ajudado muito, né? Gerou empreendedorismo. Isso. E desde 2002 é pastor. Exerce a função pastoral, né? Ou seja, já fazem 23 anos que está aí atuando nesse ministério. É isso. Casado com a irmã Kátia Dantas, é pai de Fernando e de Isaac. Isso. É pai de Isaac, que é um crente verdadeiro, né? Um cristão verdadeiro. E Fernando é casado, né? Tem Maiara, que é minha nora. Sim. Eu falei de Fernando porque eu ia deixar para falar de Fernando. Falei de Isaac porque eu ia falar de Fernando depois. Sim. Eu pulei, falei de mais novo, né? E o outro, mais velho, Fernando, eu ia dizer, o senhor é pai de um virtuoso. Verdade. São dois filhos muito especiais. Eu me identifiquei com todos os dois num período, né, que a gente estava ali na igreja. Fernando por causa da música e Isaac por causa da teologia, né? Ele tem um interesse muito interessante na Bíblia Sagrada, né, na Palavra de Deus. Ele agora migrou também para a música. Foi?
Então, Já pronto. está, inclusive, tocando na igreja, tá evoluindo bem, tá caminhando, tá nos passos do irmão. Muito bem. Ótimo. Excelente. É uma família de músicos. O Ferdinando também é músico, né? Seu irmão mais novo. Músico, isso. E o Flaviano também, eu lembro. O Flaviano também canta. E lidou também com música. Isso. Flaviano já regeu o coral, Ferdinando também, Natal. Teve uma época dessas que eles estavam atuando. Então é uma família de músicos. Bom, pastor, vamos conversar hoje sobre sua trajetória ministerial, né? E o senhor também tem uma atuação no Ministério da Família. Eu me lembro que a gente a gente fez parte de um projeto de família no período que o senhor estava lá na nossa igreja, nossa congregação, que foi o Casados para Sempre, né? A gente participou daquele projeto lá, muito interessante, muito enriquecedor, e restaurador de famílias. Então, se der tempo, a gente conversa sobre isso. Se não, a gente faz outro episódio só sobre o tema família. Perfeito, perfeito. Mas eu queria começar perguntando de onde que o senhor é. Se o senhor é daqui, é do interior, de algum lugar. Eu sei que seu pai, o pastor Dantas, era conhecido também o sobrenome, né? Isso. O pastor era José Fernandes. José Fernandes Dantas. José Fernandes Dantas. O pastor Dantas também foi meu pastor durante dois momentos, né? E eu sei que ele pastoreou também no interior, outras cidades lá, né? Então, o senhor é de onde? Eu nasci em Natal. Nasci em Natal na Casa de Saúde São Lucas. Ela ainda tinha maternidade. A obstetra que fez o parto da minha mãe, até um dia desses ainda era viva, não sei se ainda é viva, a doutora Araci. Tive até o privilégio de conhecê-la, não a conhecia. E morei durante 10 anos aqui em Natal. Quando segui meu pai no interior, na primeira igreja que ele dirigiu, em Pedra Preta, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Sim. Meu pai, ele era seridóense, nasceu em Jardim do Seridó, e minha mãe é oestana, minha mãe é natural de Patu. Né? Então, mas nós nascemos aqui, eles já estavam estabelecidos aqui, eu nasci aqui, e minhas origens são todas em Natal. E quando ele foi para o interior, para Pedra Preta, né? Vocês passaram quanto tempo lá? Papai chegou em Pedra Preta em 1982, no mês de fevereiro, né? Ficou lá de 82 a 86. E ele seguiu para pastorear a cidade de Ouro Branco, aqui no Rio Grande do Norte, no Seridó, né? E depois de Ouro Branco, ele veio para Natal, retornou a Natal, e passou a dirigir congregações. A primeira delas foi Filipe Camarão, em 1988. Em 89 ele veio dirigir Amarante, 89 e 90, e foi lá onde ele estabeleceu-se, comprou uma casa, enfim. E lá nós ficamos, e Amarante 1, hoje uma congregação aqui do setor 12 da capital, Natal, se tornou uma igreja mãe minha, uma igreja referência, digamos assim, né? E aí depois continuou aqui, depois voltou para o interior, foi pastorear outras igrejas, pastoreou Pureza, Cidade de Pureza, Lages, Carnaúba dos Dantas, Nísia Floresta, também foi pastor em Nísia. Enfim, depois retornou para Natal, onde deu continuidade à sua vida ministerial, servindo, passou um tempo em São Gonçalo, e de onde o Senhor o recolheu para as mansões celestiais. Sim. O senhor falou aí em Pureza e em Nísia Floresta, eu me lembrei que eu visitei ele em Pureza, através de um projeto, né, o projeto Reviver, e eu fui para o culto de posse dele em Nísia Floresta. Na época eu tocava num grupo musical que foi para o culto de posse dele, eu estava lá com a turma. Foi em 97, né? Por aí. Lá em Pedra Preta foi um tempo áureo da minha vida.
eu acho que a minha maior referência interiorana, eu adquiri modos, fala, até traquejos interioranos, foi em Pedra Preta. Eu tive grande influência daquele momento que eu vivi na minha infância. Foram intensos 4 anos aproximadamente ali. Sim. E aí, então o senhor já nasceu, como a gente diz, num lar evangélico, né? Nasci, todos nós, eu e os meus 2 irmãos, nascemos num berço cristão. Sim. Papai já era cristão. Teve algum momento assim que a gente pode falar assim que marcou em relação à sua conversão? Porque sempre há aquela experiência, né? Teve, nessa época, 1982, meu pai, eu sempre fui criado com minha avó materna. E uma circunstância me levou a voltar a viver com meus pais. Mas em 1982 eu estava em Natal, ainda congregando hoje na Igreja Polo do setor 17 da capital, Nazaré, na época, hoje Nazaré 1, na época Nazaré. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo em uma noite que o pastor da época, pastor José Nogueira, ele convidou todas as crianças que desejassem aceitar a Jesus, confirmar a fé. Eu já era crente, mas já cantava no conjunto, mas não tinha ainda confirmado. E naquela noite eu confirmei a minha fé e ele chamou todas as crianças para Jesus batizar com o Espírito Santo. E uma das tais que teve essa experiência foi eu. Foi uma noite muito marcante. Eu me lembro que eu voltei para casa falando em línguas o tempo todo, chorando, me alegrando. Enfim, foi um marco muito grande. Esse talvez seja o que iniciou um projeto de Deus na minha vida. Mas o segundo deles foi em 1983, quando eu já estava em Pedra Preta. Sim. E ao chegar em Pedra Preta, era uma igreja pequena, uma comunidade de 20 ou 30 irmãos, uma obra muito carente, não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha músicos. E ali eu fiz um violão, utilizando um pedaço de ripa, linhas de nalho e uma lata de doce de goiaba. Eu fiz uma espécie de bandolim e comecei a solfejar um hino nas cordas. E quando o papai viu aquilo, ele disse: você vai ser um excelente músico, meu filho. Papai nunca foi assim músico, nunca teve afinidade com música, mas era bem afinado, era ritmado também. E papai conseguiu um violão do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização e Letramento. Era um violão que tinha sido comprado pela prefeitura, as cordas enferrujadas, mas ele conseguiu esse violão. E ali eu comecei a dar os primeiros passos na música e auxiliando papai nessa parte do louvor. Depois ele comprou um violão, depois comprou uma guitarra, uma caixa de som. E ali eu fui me encaminhando autodidaticamente pela música, aprendendo, ouvindo. Eu me lembro que eu via Vinícius, às vezes um hino só, diversas vezes para tentar copiar as notas que eram produzidas. E foi também um marco na minha vida. Seguido disso, eu tive outro episódio que aí eu acho que ele é o divisor de águas no meu chamado, né? Sim. É a sua chamada, né? Foi a minha chamada para a obra integral do ministério. O senhor tinha quantos anos? 10 anos. Olha aí. Foi no ano que eu fiz 11 anos. Eu acho que foi algo assim bem sui generis. Eu vejo poucas pessoas terem um relato dessa natureza. E eu estava fazendo um carro de lata, eu era uma criança. Naquela época, óleo não se guardava em recipientes plásticos, era em lata mesmo. E eu estava cortando aquela lata para fazer a cabine do caminhão. Enfim, numa cisterna, a mamãe estava fazendo as coisas na cozinha, numa área de serviço que tinha na casa pastoral. E de repente eu recebi uma mensagem no meu coração. Disse: mãe, Deus me chamou agora para ser pastor. Ali, 11 anos, 10 anos de idade, próximo aos 11 anos, foi um momento marcante. Mamãe olhou para mim assim e disse: meu filho, você não sabe o que você está dizendo. Foi um relato bem
interessante, né? E aquilo ficou guardado na minha vida. E veio à tona quando eu assumi a primeira igreja, né? Eu me lembrei daquele momento, veio muito vívido na minha mente. Sim. E lá foi o que marcou a minha vida, né? Pedra Preta foi uma cidade onde eu aprendi muita coisa que um obreiro precisa fazer. Eu aprendi a estar ao lado de um pastor, eu aprendi a dar passos sobre liderança, sobre a orientação espiritual de alguém, no caso era meu pai, e aprendi também a servir onde precisava, porque como criança, um garoto, pré-adolescente, a gente não tinha muita escolha. A gente ia no caminhão, descia do caminhão, ia abrir porteira, passava os mata-burros. É possível que você que está assistindo agora o podcast talvez não saiba nem o que é isso, né? Mas quem sabe um dia alguém vai saber o que significa mata-burro no interior, né? Se fosse ovelha do pastor Zé Ribeiro, já tinha aprendido, porque quinta-feira agora no culto doutrina ele já falou sobre isso. Ele falou mata-burro, falou aquele outro que era a agulha, né? Chamava? A agulha. É verdade. Cancela, porteira. Isso, essas coisas. São coisas que a gente aprende lá. Muito bem. Mas antes de a gente ampliar essa questão do seu ministério pastoral, me fale também sobre o casamento. Kátia. Pois é. Quando papai chegou em Amarante, papai passou 2 anos, 89 e 90, e ambos eram comprometidos. Tanto eu quanto Kátia, nós tínhamos compromissos distintos, né? Nós não estávamos seguindo num projeto com vistas ao matrimônio, né? E Kátia era uma pessoa que tinha muita afinidade com a obra de Deus. Ela estava presente praticamente em tudo na igreja, apesar de toda a perseguição religiosa que ela sofria dentro do lar. Só ela era evangélica? Só ela era evangélica. Mas há algo de Deus sobrenatural na vida de Kátia, porque eu confirmei minha fé aos 10 anos. E Kátia confirmou sua fé aos 5. 5 anos de idade, Kátia teve um encontro com Jesus. E antes de tudo isso acontecer, quando ela estava recém-nascida no hospital, ela recebeu a visita de um missionário, que eu acredito que muitos vão se lembrar dele, irmão Agemiro. O Agemiro chegou lá na enfermaria onde minha sogra estava e entregou um Novo Testamento dos Gideões à minha sogra. Orou por Kátia, orou por ela, e ao sair ele voltou e disse: minha senhora, cuide bem desta criança, porque há um projeto de Deus muito grande na vida dela. Até hoje nós temos o exemplar do Novo Testamento. A minha sogra deu este exemplar. Ele é guardado com muito carinho, porque representa ali um marco numa palavra profética, né? E ao chegar a Amarante, eu a conheci. E em um dado momento, papai partiu para dirigir outras igrejas. Em 1991, ele veio para Nova Natal e permitiu que eu ficasse no Amarante. Em 92, nós começamos a namorar, eu e Kátia. Apesar de toda a dificuldade que nós tínhamos com relação até aos temperamentos, né? Os nossos temperamentos nunca foram amigos. Sempre havia um repelente entre nós, eu acho que era isso. Repelente, eu não sei que repelente era esse, que ficou gerando uma atração. E nós ali nos conhecemos, mas seguimos ao namoro, ao noivado, nos casamos. E Amarante 1 se constitui essa igreja base nossa, essa igreja mãe, né? Como ela era filha de Amarante 1, que na época, na verdade, ela descia para Rego Moleiro, que é a igreja mais antiga ali daquela região. Rego Moleiro é a mãe do Amarante 1 e, consequentemente, mãe de todas aquelas igrejas daquele lado. E todas elas descendem de Rego Moleiro. E foi lá que nós nos conhecemos, nos casamos, estabelecemos morada, e aí começamos a nos congregar agora como casados em Amarante 1. Lá eu fui chamado para cooperador, para auxiliar de trabalho,
Cooperador foi o meu pai, que me chamou para a obra como cooperador. Logo em seguida veio o pastor Pedro Vitorino, me chamou para auxiliar de trabalho. Em seguida, pastor Damasceno, Manuel Bezerra Damasceno, Sim. me colocou na função de co-pastor e me levou ao diaconato. Em seguida, pastor Anchieta, 1999, já me chamou para o presbiterato. Eu fui indicado para o presbitério. E sucessivamente, em 2013, eu fui a evangelista. E agora, em 2025, nesse ano, né? Isso. Eu fui chamado, ordenado pastor. Mas aí, então, o senhor passou aquele tempo, depois de casado, em Amarante, e a sua primeira experiência como pastor, já de uma congregação. 2002, eu estava na escola dominical, sob a gestão do pastor José Barros. Eu tenho um carinho muito grande pela memória do pastor José Barros. Foi o pastor que fez a reforma, né? Foi o pastor que construiu Amarante 1. Ele não fez a reforma, ele derrubou a igreja e construiu outra. Construiu. O pastor Barros tinha passado por Amarante em 1997. E em 2000, meu pai foi dirigir novamente Amarante 1. E dirigiu de janeiro a abril. Não podendo continuar, chegou o pastor José Barros foi chamado de volta e assumiu a coordenação do setor lá onde eu estava, né? Continuava em Amarante 1, servindo normalmente. O chamado pastoral era algo que eu já tinha assim como mais distante, achava até impossível, apesar de ainda desejar. Estava esquecido da época do caminhão lá de lata. Esquecido, integrado no Ministério Musical, liderança de jovens, escola dominical, trabalhando na igreja. Já era um diácono, né? Na primeira gestão do pastor Barros, já era um diácono, trabalhando e tal. Quando ele voltou, já estava presbítero, mas continuei no Ministério da Música, cada muito envolvida com louvor, com os conjuntos, com os grupos, divisão de vozes, a gente sempre gostou muito dessa parte. E aí o pastor Barros deu seguimento ao chamado, e nós ficamos lá trabalhando. Quando chegou em 2002, mês de maio, eu me lembro muito bem, foi um sábado, um domingo pela manhã, não sei ao certo se foi o domingo 19, mas foi por aí. Uma semana antes eu assumi a primeira igreja. O pastor Barros me chamou na escola dominical e disse: Fabiano, eu estou lhe chamando porque você vai assumir Amarante 2, a congregação de Amarante 2. Mas pastor, o Amarante 2 está sem pastor? Aí ele falou, teve uma dificuldade, o pastor não pôde continuar e eu estou levando você para lá. Aí eu falei para ele, mas pastor, eu preciso conversar com Kátia. Ele disse, não, você só vai dizer a ela e domingo já é a sua posse. Foi nesses termos. Quem conheceu o pastor Barros sabe do que eu estou falando, né? O pastor Barros era um homem visionário. Eu nunca entendia a forma como ele me tratava. Ele me burilou de uma forma muito, muito profunda. Às vezes a lapidação doía muito, porque eu pensava até que ele não tinha qualquer admiração por mim, ou às vezes até eu me sentia, de certa forma, na minha juventude, até desrespeitado pela forma como ele até, em alguns momentos, ele se dirigia a mim. Mas aquilo era também um trato de Deus. Depois eu descobri que por trás daquele homem havia um pai, havia um mentor espiritual. E hoje a irmã Esté Barros, que ainda vive entre nós, ela é uma referência que eu guardo ainda do pastor Barros, né? Ela esteve recentemente com a gente aqui no nosso setor, ministrando a aula, né, na Escola Bíblica Feminina. Ela esteve na minha posse em 2023 em Amarante 2, porque é interessante, né? Eu fui para Amarante 2 como um plano de Deus para aprender o chamado pastoral. E foi pelas mãos do pastor Barros. A gente sabe que Deus chama, mas Deus usa homens. Deus usa alguém para nós. Nós não estamos a esmo em uma liderança própria, em uma autoliderança. Alguém que Deus... Não é uma voz do além, né? Também que fica...
não é uma coisa sobrenatural que não tem um humano para ser o canal de Deus para nós. Sempre haverá um humano para isso. E ela foi na minha posse, né? E interessante que eu não trocava o teclado por nada, o teclado musical por nada. E Deus promoveu uma situação que eu passei por uma dificuldade muito grande financeira. E nessa circunstância, eu conversando com Kátia, minha esposa, eu disse: Kátia, a única coisa que eu posso fazer agora para suprir essa dificuldade é vender o teclado. E eu vendi o teclado e eu não estava mais sem teclado. E quando eu vendi o teclado, eu disse: e agora? O que é que eu vou fazer sem teclado? E tive que viver sem teclado e me desmamar do teclado. E nessa circunstância, eu já estava entendendo que havia algo que precisava usar a música agora como um acessório no meu chamado, mas que havia algo diferente, né? Então foi lá que eu comecei, 2022, a igreja de Amarante 2, onde eu estou hoje, ainda como pastor. Mas não desde 2002. Aí eu Isso, quero, perfeito. Eu voltei, né? Aí eu quero justamente que o senhor faça, então, essa trajetória agora. 2002, pronto. 2002 foi um ano que eu tive um problema no meu trabalho. Eu fui desempregado, fui demitido da empresa que eu trabalhava. E cheguei no fim do ano, eu montei um empreendimento, uma livraria evangélica, inclusive lá no bairro, né? E eu cheguei para o pastor Barros e disse: pastor, eu estou com dificuldade de continuar o próximo ano. Eu preciso me desligar do chamado por enquanto, porque agora eu estou desempregado e eu preciso tocar esse empreendimento. E eu acho que não vou ter condições de seguir no chamado, porque eu entendo que vai requerer meu tempo. Naquele momento eu pensei assim. E o pastor compreendeu, falou que com o pastor da época, o pastor presidente, era o pastor Raimundo João de Santana. E eu fiquei sem congregação em 2003. Iniciei o ano, voltei para Amarante 1, mas papai, pastor Dantas, foi designado para Parque dos Coqueiros e me chamou para acompanhá-lo. Então eu fui me congregar em Parque dos Coqueiros. Quando chegou o mês de junho, papai foi retirado para Pureza. E como ele era o coordenador do setor, restou aguardar o novo coordenador do setor. Que eu não sabia, mas findei tomando conhecimento que o novo coordenador do setor 21 na época, que ainda é 21, seria eu. Então naquele ano que eu estava com livraria sem poder assumir igreja, em junho eu fui chamado para o setor 21 e coordenei o setor 21 até março de 2025. Nesse período eu... Não, 2005. Desculpa, 2005, março de 2005. E nesse período eu estive lá trabalhando. Depois eu saí do setor 21, precisei me ausentar da igreja, passei o primeiro momento que eu tive uma experiência na faculdade, mas aí fui tirado da congregação, voltei para o Amarante 1. Em 2005, fiquei em Amarante 1. Era sempre assim, né? Saía e voltava para casa da mãe. Amarante 1 é a igreja referência. E fiquei lá até 2010. Pastor Joaci Varela, um grande amigo nosso, é um amigo muito querido. Ele foi coordenar o setor 12. E eu fiquei o primeiro ano com ele. E quando chegou no final do ano, eu fui designado para retornar à igreja. Então, em 2011, eu fui para Nova Floresta, congregação do setor 12 na época. 2011, Nova Floresta. 2012, eu vim para Alvorada, setor 13 na época, hoje é Apolo. E 2014. Eu ainda me lembro que quando o senhor foi para Alvorada, o senhor foi substituindo o pastor que ele consagrou, não foi? Foi substituir o pastor Damasceno. Pastor Damasceno, isso. Ele ficou lá em 2011 e eu substituí em 2012, né? 2013 eu vim para Filhos do Rei, que na época era Catarina 2, setor 32. E lá encontrei o pastor Severino Gomes.
Isso. Um grande amigo, estive recente na sua E foi casa. também lá que a gente se reencontrou, né? Foi, E a gente- exatamente. Você era o co-pastor dele, né? Isso. Era o seu co-pastor. E foi um ano assim bem maravilhoso, porque o pastor Severino me colocou como vice-coordenador. E como já tinha ligação com meu pai, já tinha aquela amizade, aquela companhia, né? Ele e irmã Nicinha se tornaram um casal muito especial para mim. Naquele ano eu fui a ministro do Evangelho. O Senhor me levou ao ministério evangelístico, como o nosso pastor Martim chama, né? Ao ministério evangelístico. E em seguida fui para Gramoré. Coordenei Gramoré 2 anos, setor 11, fiquei lá 14 e 15. Quando foi 2016, eu retorno para a Soledade 2. Aliás, eu venho para a Soledade 2 e me encontro novamente contigo e a gente passa aquele ano juntos na coordenação. 2017 eu vou coordenar o setor 10, Santarém Bairro. E lá a Kátia já estava acho que era no 4º período do curso que ela estava cursando, a sua 2ª graduação, estava fazendo psicologia. E foi um ano muito difícil para ela, mais ou menos no meio do ano, ela pediu para a gente conversar um pouco, e a gente reuniu a família, e ela me falou que iria trancar o curso, porque não tinha mais como conciliar a vida de esposa de pastor com os estudos, né, com a parte acadêmica. E ali nós tomamos uma decisão de falar com o nosso pastor atual, que ainda é nosso pastor Martim, e pedir para ele nos dar um tempo, nos chamado até que ela concluísse o curso, né? Ela concluiu o curso 2020. Aí nós continuamos 2020, 21 em Amarante 1, porque voltamos para lá, sempre a nossa igreja mãe. E em 2021 houve o rodízio. Esperei que fosse para o rodízio, mas o nosso nome não saiu. E aí entendemos que deveríamos continuar em Amarante 1, mas em janeiro vagou Nazaré 2. Sim, que era o pastor Samuel Renovato, né? Pastor Samuel foi designado para a igreja de Riachuelo e pastor Marcos de Souza foi designado para Bahia Formosa. Exatamente. E aí vagou as duas polos. Foi quando o pastor Martim me convidou a retornar para o chamado em coordenação do setor. Aí nós passamos o ano lá em Nazaré 2, um ano abençoado, muito abençoado. Aí 2022, 23, aí voltamos para Amarante 2. Amarante 2, que é onde o senhor está até o dia de hoje. Na época, nossa primeira ida, Amarante 2 era uma congregação do setor. Mas quando voltamos agora, desde 2013, que ela passou a Igreja Apolo. Então estamos lá até o dia de hoje. Ou seja, é a primeira igreja que o senhor pastoreou, é a última igreja que o senhor está pastoreando. Exatamente. Até o dia de hoje, né? Isso. E deverá ser a última igreja de Natal, né? Porque aí a gente vai para outra história, que é essa chamada, essa última chamada, digamos assim, que o senhor teve, sua família teve, e o senhor vai estar indo agora assumir não é um campo, né, que chama, mas é uma igreja filial. Uma igreja filial de um campo, né, no interior do estado. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa última chamada, né? Ananias, é algo assim tão inédito na nossa vida, porque a gente às vezes imagina que o chamado de Deus, ele, pelo menos é a minha perspectiva, eu entendia o chamado de Deus como algo que já estava acomodado para continuar como eu estou, como coordenador de setor, como pastor dirigente de uma congregação, auxiliando o nosso pastor presidente aqui em Natal, na capital. Nossa vida toda já estabelecida, vida financeira acomodada, graças a Deus super bem, todos os planos em franco andamento, né? Kátia já bem estabelecida também, começando agora, terminando uma pós-graduação, mais uma das que ela sempre gosta muito de estudar, e já pensando em um mestrado. E de repente, ao chegar em Amarante 2,
o Senhor ele começou a dar sinais de que o tempo estava chegando para um chamado integral. Deus começou a usar pessoas, assim, eram coisas muito aleatórias, mas que se completavam na visão daquilo que eu já percebia que era uma consequência da nossa vida no futuro, né? O senhor, inclusive, me contou 2 casos, né? De alguém que foi usado por Deus para dar esse insight, assim, né? Para essa indicação. Nós tivemos, por exemplo, são muitos, eu falei 2 para você, mas eu posso que vai faltar os dedos, né? Mas teve um caso bem emblemático nesse sentido. Teve uma irmã nossa aqui na capital que foi uma vez pregar lá na minha igreja, na igreja onde eu sou dirigente, e ela nos chamou no púlpito da igreja, eu e Kátia, disse que tem aqui uma mensagem de Deus para este casal. Quando chegou no púlpito, ela falou muita coisa do que Deus havia falado. E ela disse: preparem-se, porque Deus está chamando vocês para uma obra. Uma das coisas que sempre Deus falava é que o meu nome não estava na lista. É interessante porque meu pai partiu para a eternidade, ele já vai fazer, foi em 2013, vai fazer 12 anos agora, um dia após o meu aniversário. Ele faleceu, dia 14 de outubro ele faleceu. E eu não sou de família tradicionalmente pastoral. Meu nome não é um nome que está dentro de uma, digamos assim, se fosse usar uma linguagem mais humana, de uma dinastia, de um grupo que tem nome, estrada na história, né? Eu acho que eu precisei pedir a Deus essa condição de seguir o chamado e aguardar o Senhor me apresentar, né? Mas foi muito claro como ela falou. Eu lembro que uma vez nós estávamos de frente a um depósito de construção lá na região onde eu sou dirigente, e o irmão dirigente de um culto matutino de uma das igrejas do setor que eu coordeno passou lá, cultuou conosco, e quando terminou o trabalho à tarde, aí ele disse: pastor Fabiano, eu tive um sonho com o senhor. Disse: como foi, irmão João? Eu sonhei que eu ia para a igreja de Amarante 2 para um culto, mas quando eu chegava na rua de frente à igreja, a nossa igreja ela fica numa rua e de frente a ela tem uma travessa. Você conhece muito bem. Sim. E quando ele disse que quando ia chegando ali, vinha muitos pastores, eram muitos pastores. E ele dizia assim para um dos pastores: o que é que está havendo aí na igreja? Aí o pastor dizia para ele: é a posse do novo coordenador do setor 28. Isso em meados de julho do ano passado, 2024. E ele dizia assim: mas como pode, se não houve ainda o rodízio? Não é pastor Fabiano, pastor de Amarante 2? Aí o pastor dizia: não é mais pastor Fabiano, não. O pastor de Amarante 2 é esse irmão aqui. Aí ele apontava para uma pessoa morena, de baixa estatura, mais ou menos do meu porte. Ele disse todas as características do pastor que iria assumir Amarante 2. Aí ele olhava para o pastor e dizia: e o pastor Fabiano vai para onde? Aí foi quando o pastor disse: o pastor Fabiano vai para Passagem de Areia. Eu não entendo ainda o que significa Passagem de Areia, na visão que Deus deu ao irmão João. Mas foi Embora isso. tenha um lugar com esse nome, né? Aí o irmão João até me falou, disse: pastor, Passagem de Areia é em Parnamirim, e é uma congregação. Então, não sei o que significa esse nome, Passagem de Areia, mas esse foi o sonho do irmão João. Naquele momento, Ananias, eu imaginei que eu não terminaria 2024 em Amarante 2. Pensei: pronto, então chegou o tempo, agora eu não tenho o que fazer. E aí o que é que acontece? Passou o ano e nada aconteceu naquele ano, né? Então, esse chamado foi algo que eu disse: não, então existe uma incógnita aí, existe algo que Deus não quis revelar, e deixei quieto, né? Porque não nos compete os tempos ou as estações que o Pai determinou para o seu próprio poder, pelo seu próprio poder. Então fiquei calmo, quieto,
Só que a coisa foi fervendo na minha alma, né? Eu me lembro que eu estava numa ceia, numa dessas últimas ceias, e Deus usou 2 pessoas lá para mim de uma forma muito clara, assim, claríssima. Eles não sabiam de nada, eu não converso isso com ninguém. Uma delas foi a Mauri Félix, que é pastor em uma das nossas igrejas no interior, acho que é um assentamento próximo a Tangará. Ele trouxe uma palavra profética muito grande. Eu confesso a você que eu fiquei olhando, ele disse, você não crê? Eu disse, meu querido, o que for de Deus, eu creio. Eu só não posso dizer que... Só não estava esperando isso. Eu só não posso dizer que isso vai se cumprir amanhã, mas eu creio. E outra pessoa foi um grande amigo que eu tenho há alguns anos, mais de 30 anos, Carlos Bulhões, não sei se você o conhece, irmão do pastor Paulo Ney Bulhões. Não. No refeitório da Igreja Central, ele trouxe uma palavra para mim, que foi algo assim, muito grande também. Carlos Bulhões é conhecido como Camar aqui em Natal. E Deus usa quem Ele quer. Deus não precisa de paletó para usar ninguém. Deus usa quem Ele quer. E assim, inúmeras pessoas foram usadas nesse sentido também. Pessoas que eu nem lembro, às vezes eles falam. Eu me lembro que teve uma vez aqui em Amarante 2 que um irmão chegou e disse, pastor, o senhor não tem cara de pastor de congregação. Seu jeito, seu rosto, seu porte não é de dirigente de congregação. E eu só dizia assim, amém. Esperar, né? Então esse foi um sopro, não sei se eu respondi a pergunta, mas aí de repente a gente é assaltado, digamos assim, eu digo pela surpresa, com o convite que vem do nosso pastor, e esse convite ele veio de uma forma muito inesperada. Eu tenho uma coisa interessante aí, porque a gente percebe, assim, a gente vê a história de alguns pastores. Quer dizer, cada pastor tem a sua história do chamado, né? Como é que Deus... E tem aqueles casos em que a pessoa tem o chamado e vai até a direção da igreja e informa que existe esse chamado para que no momento oportuno seja convocado, né? Para ser enviado. Mas no seu caso é diferente. E eu acho curioso isso, uma situação diferente, né? Porque o senhor está aqui, como o senhor disse, com a sua condição toda estabelecida, né? Financeiramente, tudo caminhando bem. Mas de repente Deus começa a mover as situações, né? A história começa a se modificar e o senhor é convocado pelo pastor presidente. E interessante, em dados momentos que eu conversei com o pastor, e quando ele sempre, nessas conversas, em algumas delas o pastor fez a pergunta, eu disse, pastor, eu tenho realmente um chamado. Agora, e até disse para ele, Deus mandou eu vender a empresa, mas eu não estou entendendo nada, porque quando Deus mandou eu vender a empresa, eu fui oferecer a pessoas, porque eu sou empresário, atualmente, além das atividades que eu tenho como servidor público, e Kátia também, eu tenho a minha empresa, uma empresa que eu lido com um ramo do empreendedorismo. E eu disse ao pastor, eu não estou entendendo, porque Deus mandou eu vender a empresa, a quem eu ofereço não quer, é como se eles imaginassem que eu estava em processo de falência, eu estava querendo me livrar de uma batata quente, e Deus resolveu me abençoar. Numa dessas vezes, o pastor disse, pastor Fabiano, é melhor você ir atender o chamado quando você estiver bem na sua empresa. Não espere falir para atender a voz de Deus. Foi muito clara essa fala que o meu pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, disse. Não espere perder tudo para atender o chamado. Atenda quando tudo estiver bem. E aquilo ficou gravado para mim, porque numa das vezes que Deus falou comigo sobre o chamado, Deus disse assim, eu vou te extrair. Como se extrai um dente. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu só perguntei a Deus, Senhor, vai ser com ou sem anestesia? Essa foi a pergunta que eu fiz ao Senhor. Porque Deus falou assim, eu vou lhe extrair. Não foi algo assim,
eu vou lhe dar uma promoção. Não, eu vou lhe extrair. E aí foi assim que aconteceu. Os fatos foram acontecendo e o pastor sempre perguntava pela empresa, sempre perguntava por Kátia, pelos meus negócios, se eu já tinha arranjado alguém para substituir. Eu achava aquilo inusitado, porque não era sobre isso muitas vezes que eu entrava para conversar com ele, mas eu respeitava, porque é o meu líder espiritual. E quando eu ia dar qualquer passo na empresa, eu sempre ia ao meu pastor. Pastor, eu estou pensando em comprar um terreno para construir a sede da empresa. Compre, meu filho, Deus vai lhe abençoar. Comprei o terreno. Pastor, eu estou pensando em construir a sede da empresa. Construa, meu filho, vai dar tudo certo. Deus está com você. E eu sempre estabeleci essa ligação, porque eu não tenho mais pai. Quando eu tinha pai, eu dizia, papai, eu vou fazer isso. Ele dizia, faça, meu filho. Ele era o meu líder espiritual e era o meu conselheiro, era o meu líder direto. É claro que o pastor também é, mas a ligação íntima, afetiva, estava com meu pai. Eu não tenho mais. Então eu tive que procurar quem? E graças a Deus que eu achei a referência certa para conversar sobre isso. E muitas vezes eu dizia a ele, eu dizia, aliás, a Kátia, eu vou conversar com o pastor sobre isso. A Kátia dizia, meu filho, o pastor tem tanto problema para resolver. Você vai perguntar a ele se vai fazer isso? Vou, eu preciso que ele me diga. E ele sempre disse, vá, faça. Até o momento que ele me chamou no gabinete e disse, pastor Fabiano, o nosso pastor, eu acho uma coisa interessante nele. Ele é extremamente respeitoso e cauteloso com o chamado das pessoas. O pastor nunca me chamou de Fabiano. Eu tendo idade de ser o seu filho, e ele tendo autoridade sobre mim, como eu já vi outros pastores chamar alguém pelo nome, mas o pastor sempre me chamou pastor Fabiano. E me chamou e disse, pastor Fabiano, eu queria saber de você se você aceita o chamado. Naquele momento eu esbarrei no choro. Naquela manhã, não sei se eu estou adiantando que você tinha. Não, é isso mesmo. Então, naquela manhã que ele me chamou no gabinete dele, ele me perguntou, porque uma semana antes ele tinha dito, diante de tudo que eu tinha apresentado a ele, que eu estava fazendo, ele coçou a cabeça assim e disse, e se um dia Deus te chamar para uma obra integral? Naquele dia, naquela manhã, eu senti o impacto da pergunta e não processei no filtro. Então, automaticamente eu respondi, no momento que Deus me chamar, nada me impede de atender, pastor. Ele fez assim, aguarde, espere. Quando eu saí do gabinete, eu disse, meu Deus do céu. Comprometi com a minha boca. Falei e agora eu preciso cumprir. Mas eu falei naturalmente, porque uma coisa eu aprendi e eu creio que você tem muita ciência disso. Existe um lugar onde nós nos sentimos completos. E para mim esse lugar é no centro da vontade de Deus. Sim. Deus não me chamou para ser empresário. Deus não me chamou para ser doutor. Deus não me chamou para ser profeta. Deus não me chamou para ser apóstolo. Deus me chamou para ser pastor. Existe uma característica para esse chamado. Existe um olhar de Deus para este chamado. E tudo que eu galguei até hoje, eu considero sucesso absoluto. Eu não me considero uma pessoa que viveu um fracasso. Deus me abençoa em tudo que eu faço. E o que Deus fez conosco, com a nossa família até hoje, é fruto da sua graça e misericórdia. Mas aquilo ainda não me deixava completo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que vai ser um desafio. Às vezes eu fico pensando, eu digo, mas Jesus, por que isso? Mas Ele me chamou. E a gente não tem o que fazer quando Deus chama. Há momentos na nossa vida, e eu tenho certeza que esse podcast estará edificando a sua vida, porque há momentos que você vai descobrir, você que está tendo acesso a este vídeo, a esta gravação, que só há um lugar onde você se sentirá plenamente atendido pela
pela vontade de Deus. É quando você estiver lá. Essa sua fala me lembrou muito uma fala de uma autora que eu gosto bastante. E aí ela nem é essas conhecidas todas, sabe? Mas ela tem uma história muito bela, que é a holandesa Corrie ten Boom, do livro O Refúgio Secreto. E ela escreveu esse livro, que é o testemunho dela, e tem outros em que ela comenta a relação dela com o pai, né, com a família, e como ela estava naquele contexto da Segunda Guerra. A Holanda estava no meio, né, daquele furacão ali dos bombardeios e tal, da invasão nazista e etc. E ela conta uma situação em que ela escutou à noite um barulho na cozinha, e ela desceu. O quarto ficava em cima e ela desceu para a cozinha, e lá ela encontrou com a irmã e ficou conversando com ela. E enquanto elas conversavam, ela escutou um barulho de uma bomba, né? E um estardalhaço, barulho de algum artefato, né, batendo na casa, essas coisas. Mas ela ficou ali, e aí fizeram oração, e depois ela voltou para dormir. E quando ela entrou no quarto para dormir, o estilhaço de uma das bombas estava enficado no travesseiro dela. E ela se espantou com aquilo, né? Porque não a atingiu, porque ela tinha saído do quarto, descido para falar com a sua irmã. E aí ela chamou o pai. E aí é essa fala do pai que me lembrou quando o senhor falou. O pai respondeu para ela dizendo assim: minha filha, no mundo não existe um lugar mais seguro do que outro. O único lugar seguro que existe é o centro da vontade de Deus. Quer dizer, ela estava no centro da vontade de Deus, na cozinha. Naquele momento, né? É bem significativo isso, essa constatação da gente, de entender o centro da vontade de Deus. E isso não significa dizer que não passará por nós um turbilhão de emoções, de preocupações, de expectativas. As pessoas muitas vezes não compreendem o que é o chamado de Deus na vida de alguém e acredita a determinados episódios da sua vida que aquilo era um objetivo daquela pessoa. Muitas pessoas têm me encarado como alguém que buscou ir para uma igreja, foi no pastor, pediu para ir para um chamado, era tudo que você queria. Há mais ou menos um mês eu estive no gabinete do pastor Arimaldo, nosso primeiro vice-presidente. Sim. E ele me fez uma pergunta e disse: Fabiano, você tem desejo de ir para o campo? E eu respondi para ele, eu disse: não. Eu não tenho desejo de ir para o campo. Eu estou muito bem como eu estou, pastor. Só tem um problema. Eu tenho um chamado. Foi isso que eu falei para ele. Porque se eu disser para você que não está confortável aqui, eu estou sendo falso comigo mesmo. Eu estou sendo infiel com o que eu penso. Hoje eu tenho o que eu quero na minha simplicidade, mas eu vivo uma vida regalada, com mordomias. Mas há algo dentro do coração da gente que gera uma pontinha de insatisfação. Aquilo ali é o chamado. Você se sente em meio a tanto conforto, você se sente desconfortável. É como se há falta de alguma coisa. Então, essa falta é só o chamado complemento. E essa sua colocação aí de estar bem, do ponto de vista econômico, né? Profissional. E é exatamente aí que Deus chama a pessoa. Isso é muito curioso, muito relevante mesmo para o chamado, porque a gente encontra muitos testemunhos nesse sentido. O testemunho do pastor Abner,
que esteve recentemente conosco aqui também, né? Ele revela situações nesse sentido de dar o sim para o chamado e no dia seguinte, ou na semana seguinte, receber uma proposta de um emprego, né? De um trabalho profissional. E aí a pessoa fica, peraí, eu tenho que abdicar. É exatamente a renúncia. Não é? Eu tenho o testemunho do pastor Marcos de Souza também, que brevemente ele vai estar também conosco, contando esse seu momento ministerial e da sua chamada, em que ele disse que precisou esperar, tinha uma chamada, mas precisou esperar 10 anos para que isso se concretizasse, né? Deus tem um momento certo de fazer com que se concretize isso na vida da pessoa. E finalmente eu lembrei do exemplo do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele sempre conta quando fazem essa pergunta para ele que eu estou fazendo o senhor, né? E conta a história do chamado. Ele sempre conta que ele tinha o desejo de ser político, né? E desejo de ser advogado e tal. E dizia que quando ele tivesse terminado tudo isso, aí ele queria terminar a vida dele como pastor. E uma pessoa mais experiente chegou para ele e disse: você vai entregar o resto? Você vai dar a sobra para Deus? Aí foi quando ele entendeu realmente que o chamado dele era pastorado, né? Eclesiástico. E você falou em política, em chamado político do pastor Hernandes. Por muito tempo eu enveredei por esse caminho também. Não para ser político, mas para fazer interlocuções políticas, para viver no meio político. E Deus desaprovou. Deus mandou eu optar o que é que eu queria fazer. A pessoa que Deus mais usou foi a minha própria esposa. Kátia disse: Deus não te chamou para isso. E foi aí onde eu comecei também a viver nos meus negócios, sair da política, daquele ambiente em que a gente sabe que é um ambiente cuja linha é muito tênue, a linha da justiça, a linha da retidão, né? Da honestidade, enfim. E eu tive que sair devagarinho e assumir essa postura que eu tenho hoje. Ou seja, eu diria que eu tenho uma postura, às vezes até que eu me protejo, eu tendo essa neutralidade, eu tendo esse isolamento. Não que eu não seja um ser político, isso aí... Não, mas aí todos somos, né? Todos somos. Mas assim, esse envolvimento com a política, eu entendi que isso poderia trazer sérios prejuízos para a minha vida pastoral, minha vida pessoal. E aí eu fui enveredando mais para o caminho da neutralidade, receber a todos, abraçar a todos, mas ter as minhas convicções. Sim. Então o chamado me levou a isso, a pensar nisso. E o fato de, assim, para onde Deus está nos levando, também me assustou. Sim, que a gente nem falou, né? A gente conversou aqui, tudo isso, mas nem disse para onde é que o senhor está indo agora. Eu confesso que me assustou. E a forma como o pastor... Está indo para um lugar que eu gosto muito da fruta. Do nome, né? O nome remete à fruta. O pastor, ele não me falou qual seria a igreja. Ele me fez o chamado, né? Deus usou o pastor Martim para me chamar. Não me falou qual seria a igreja, mas disse veementemente, com muita firmeza e gentileza, que eu precisaria estar disposto. Então ele me deu a resposta e após a resposta eu vou lhe dizer para onde você vai. Mas uma coisa eu senti, cuidado pastoral, que Deus moveu o coração do pastor Martim. O pastor disse: eu não vou te mandar para qualquer lugar, você não vai para um lugar longe. Deu alguns indícios, né? Eu até pensei que ia para uns locais aqui mais perto. Eu pensei até igrejas menores, porque eu estaria começando um chamado, né?
Mas quando ele falou o local, eu confesso que foi assustador para mim, assim. E Kátia também, porque Kátia, apesar de não conhecer, mas a minha expressão tocou muito ela, né? E de fato nós estamos indo para uma obra muito grande, extensa. Estamos indo com o coração desarmado, zerando todos os cronômetros. Ou seja, tudo aquilo que foi construído como experiência vale como referência, mas não é quem nos credencia. Pelo menos eu entendo assim. Eu acho que o que me credencia primeiro é a liderança espiritual que está me enviando. Eu acho que ser enviado pelo pastor Martim faz muita diferença. É muito diferente, porque é o líder do Rio Grande do Norte. Deus levantou para nos credenciar para tamanha obra, né? E em segundo lugar, Deus, minha família, minha esposa, meus filhos, a nossa família está ali coesa, né, para seguir no chamado de Deus. Mas que tem sido realmente momentos de grande expectativa. Às vezes até alguém pergunta, você está feliz? Porque as pessoas pensam que é tudo que nós queríamos, que realmente era uma meta de vida. E na verdade não se trata disso. A gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a felicidade não está aí, em ir para uma igreja X. Mas volta aquela mesma tônica. A nossa felicidade está em estar no centro da vontade de Deus. O que Deus quer para nós. Eu disse uma certa vez na congregação onde eu estou, que eu estou aprendendo a não ter vontade. Deus está me ensinando a não ter vontade. Não sei se é muito fácil isso. Porque o que eu queria ser mesmo, se você fosse me perguntar, e já respondendo sem a pergunta sair, era ser um advogado bem-sucedido. Meu desejo era exercer plenamente a advocacia. E esse sempre foi o meu desejo. A minha veia empreendedora surgiu por uma necessidade. Eu descobri que aí nesse caminho do empreendedorismo, a gente com lealdade, com ética, com respeito, enfim, com honestidade, a gente consegue tocar um negócio. Mas eu sempre desejei a advocacia. Ser um advogado de nome na cidade. Isso tem a ver com orgulho. Isso tem a ver com estereótipo. Então, o que é que Deus resolveu? Vou quebrar seu orgulho. Vou te chamar para ser pastor. Você vai cuidar de um rebanho. E a dignidade que você vai ter, quem vai construir sou eu. A meu ver, é isso que Deus quer para mim. Sim, muito bem. Pastor Fabiano, agora eu comecei a conversa dizendo que a gente é tanta história que o senhor tem aí já, né? E tão novo também, mas também começou novo. Isso tem relação isso aí, né? É uma história já longa, mas porque começou novo. E eu dizia lá no início da nossa conversa que o senhor também tem um envolvimento com o Ministério da Família, né? E a gente vai depois conversar sobre isso também em um outro momento, né? Em um outro episódio. Mas eu queria já concluir, ir para as conclusões, né, do nosso bate-papo, diante de toda essa trajetória que o senhor seguiu até aqui, desde o primeiro momento, ainda da infância, com o seu chamado lá, e quando isso começou a se efetivar, até o dia de hoje. Então, considerando todo esse percurso ministerial, eu queria que o senhor trouxesse agora uma palavra final, um conselho para os novos obreiros. A gente sabe que tem uma geração nova surgindo aí, que é a geração das redes sociais, a geração dos cortes, né, nos Instagrams da vida. E que conselho, ou quais conselhos, pode ser mais de um, o senhor deixaria para esses novos obreiros dessa geração que está surgindo e que está presente hoje em nosso meio? O senhor pode se dirigir para essa câmera e falar mais diretamente com esse pessoal.
Bem, que conselho eu poderia dar, né? Eu não me considero um conselheiro, digamos assim, com tanta experiência, mas a minha experiência para chegar onde eu estou hoje foi primeiramente, eleger pessoas que de fato têm um chamado para ser minha referência. Eu vivo hoje um chamado porque na minha caminhada eu encontrei pessoas que têm um chamado e que elas conseguiram transmitir o melhor delas no seu chamado para me edificar. Muitas delas simples, pessoas que não tiveram a oportunidade que quem sabe você tem hoje de chegar a ter acesso à escola, à universidade, a uma vida intelectual promissora, ou talvez até a tantos conteúdos que hoje a rede nos proporciona. Não precisa ser um exímio buscador de chamado, mas precisa estar buscando essas pessoas como referência. Elas são inspiradoras. Nós estamos com um problema de conexão entre as gerações. Elas não estão se comunicando tão bem. E eu acho que uma geração que sai e uma que chega, ela precisa ter esse momento de transição. A minha percepção é que nós estamos tendo uma certa dificuldade na produção desses novos obreiros. Mas se você buscar na palavra de Deus a referência também, para ser um obreiro vocacionado por Deus, você vai encontrar na palavra de Deus o caminho para o qual você poderá se dirigir e trilhar, né? Pelo qual poderá trilhar. Então as referências são importantes, a palavra de Deus é importante. E a sua missão como pessoa no reino de Deus é importante. Eleja sempre um Moisés para você estar perto. Busque sempre ser o Josué com quem Deus conta para a próxima geração. Um dia você vai estar lá, mas pense sempre em quem vem atrás. Pense sempre no grupo que vem antes, depois de você, para que não seja congregado ao seu povo e surja uma outra geração que não conheçam a Deus, como aconteceu quando Josué partiu. Então, o conselho que eu dou: siga quem tem visão de Deus. Acerque-se de quem tem visão de Deus. Eu acho que essa é a maior forma da gente seguir um plano e seguir o chamado de Deus. Amém. Depois disso aí não tem o que falar mais não. Eu quero passar para suas mãos agora uma lembrança nossa. Uma não, é duas, né? Hoje é duas. Meu Deus do céu. Essa daqui é para o senhor e para a sua digníssima. Pode levar para Cajueiro. O local que ele vai, pessoal, é Cajueiro. Muito obrigado. Sim, estaremos em Cajueiro, distrito de Touros, campo eclesiástico de Touros. É uma praia, né? É uma praia. Estaremos sob a supervisão do pastor Samuel Renovado de Lima. E com muito prazer estaremos ali. Já queremos também louvar a Deus pela vida do pastor Romualdo Costa. Mais uma coincidência, né? O senhor foi substituir o pastor Samuel Renovato em Nazaré 2 e agora está indo sob a supervisão dele. Pensei muito sobre isso. Também interessante, né? Não é coincidência, não. A gente sabe que no reino de Deus não tem coincidência, né? E o segundo é esse aqui, ó. A segunda lembrancinha é essa. Muito obrigado. Cristianismo inteligente. Quiser ver o que é que tem aí dentro? Como todo bom curioso, a gente olha. Pode abrir e mostrar para a câmera. Eu já penso que tem, já deu para perceber. Mais uma benção. Olha aí. Sim, com a minha caricatura. Ficou parecido? Ficou, olha só. É mais uma obra do nosso parceiro PP Montenegro, viu? PP é uma benção. Conheço PP. Me lembrei muito de Wagner. Sim. Que já dorme no Senhor, não é?
Wagner, certeza. grande companheiro. Chorei muito a morte de Wagner, né? A partida dele. Sei que ele está bem com Deus, é o que eu espero. E PP também, eu tive o privilégio de conviver com ele, Soldado 2. Uhum. Muito bem, obrigado, nossa gratidão. Deus abençoe vocês, esse programa aqui, esse trabalho que vocês fazem tão bem. E é isso. Amém, pastor. Nós que agradecemos também a sua audiência e que Deus abençoe até o próximo episódio.